Bem-vindos a mais um episódio do podcast Direita Nova York. Aqui é Rafael. E hoje a gente vai falar sobre o rombo gigantesco do INSS, que saiu dos 6,6 bilhões para 90 bilhões. Só que agora, Xandinho, já falam em 219 bilhões. O cara tá louco, o cara tá muito louco. E a esquerda, como sempre, vem com aquela narrativa de que tudo começou em 2019. Cara. É, Xandinho, mas que na verdade vem de muito antes. Claro. E vem. E quem estava lá denunciando desde o começo, Xandinho? Quem, cara? Era o Bolsonaro. Claro. E hoje a gente vai expor tudinho com fatos, com humor e com a ironia afiada do nosso Xandinho. Cara, tá muito louco, cara. Tem um Adriano também, cara. Isso, e para nos ajudar temos esse convidado especial. Adriano, seja muito bem-vindo. Cara, Adriano é o maestro, cara. Salve, amigos. Mais uma vez aqui a oportunidade de falar nesse podcast aqui com essas pessoas ilustres. É isso aí, Adriano, muito obrigado aí, sempre com a gente aí, né? E vamos começar pelo básico, né, Adriano? A esquerda tá dizendo que o rombo do INSS começou em 2019. Isso cola pra quem não tem muita memória, né, Adriano? Então explica aí pra gente essa bomba que vem de onde essa bomba? Vem de muito tempo atrás, né? Na verdade esse rombo tem raízes antigas. São décadas de fraudes, benefícios indevidos, falta de fiscalização. O que o Bolsonaro fez em 2019 com o MP 871 foi justamente tentar cortar essas fraudes. Uma medida provisória, né? A medida provisória 871. Exatamente. Ele não causou o rombo, ele tentou estancar a sangria. E é importante dizer que é o seguinte, a esquerda ela promete o céu e entrega o inferno, né? Quer dizer, eles prometeram picanha, como é que é a cervejinha, churrasco, não sei o que e tal. Aquela picanha. Isso. E agora estão arrebentando com os nossos velhinhos. Porque quem trabalhou a vida inteira esperando receber aposentadoria, ter uma segurança no final da vida, tendo descontos aí, coisa que eles não consentiram, que eles não quiseram, sim, na sua fonte ali da aposentadoria. Medida provisória 871. O que exatamente ela fez, hein, Adriano? Ela criou um pente fino nos benefícios pagos pelo INSS, cortou pensões indevidas, aposentadorias por invalidez, suspeitas, né? E instituiu uma verificação mais rigorosa. Só em 2020 isso gerou uma economia bilionária para os cofres públicos. Sim, porque naquela época, Adriano, eram coisinhas assim, coisinhas, né, certo, dos bilhões que estão agora, era uma coisa assim, quase nada, né? Era uma coisa de 120 a 200 milhões, assim, por ano, né? Com esse pente fino que ele teve. Mas teve um problema muito maior, né? Porque essa medida provisória em 2022, com o apoio do PT em massa, lógico, né? Tiraram essa MT e derrubaram ela, né? Mas né, não é isso, Xandinho? Cara, tá falando coisas, cara. Economia é um palavrão em esquerdês, cara. Eles preferem o verbo redistribuir, cara. Que é tipo tirar de quem trabalha pra dar pra quem não tem CPF, cara! E agora temos o Lula, né? Que foi pra TV, né? No Dia do Trabalhador, acusar o Bolsonaro. Fiasco, né? Impressionante, né? Porque ele teve que ir pra TV, né? Por que ele foi pra TV? Porque em 2024 foi o fiasco, como você estava dizendo, que não teve ninguém, né? Ele não consegue juntar mais nem 500 pessoas. Só, né? Se pagar, né? Alugar um ônibus, uma coisa assim. Um pão com mortadela. Mas, Adriano, qual é a tua leitura desse pronunciamento do Molusco? Foi um ato político desesperado, né? O Lula tenta culpar o Bolsonaro por tudo. Enquanto ele ignora no seu governo, fechando os olhos para irregularidades no INSS durante anos.
E esse fiasco, igual a gente já comentou aqui no 1º de maio, foi sintomático. Ninguém acredita mais nesse tipo de encenação, quer dizer, isso está cansativo já, né? Exato. O cara teve que ir tava entregando casas, né, em estúdio, né? Minha Casa Minha Vida, não é? Tava Cara, fazendo tudo em Aliás, tem estúdio. gente, tem o Xaropim, não, o Xandim, tem gente que diz que é minha casa, minha dívida, né? Que o fulano depois, no final das contas, pagou 3 casas. Isso que é o mais impressionante, né? Ô, cara, Gabriel? o Lula na TV é tipo reprise de novela ruim, cara. A gente já sabe quem morreu, quem foge e quem continua mandando no presídio, cara! Porque querendo ou não, né? Ele foi muito festejado nos presídios quando ganhou, supostamente, né? As urnas, né? Que deram a vitória, né? Ao Lula. Os presídios estavam em festa, né? Sim, cara, sim, cara. Mas, Adriano, se o Bolsonaro não tivesse feito essa medida provisória, né? A 871, onde que a gente estaria agora, Adriano? Com certeza o rombo seria muito maior. A previsão de 219 bilhões em fraude seria um número ainda maior e mais absurdo. Porque até então, né, eram 6,6 bilhões, né? Aí já veio o Nicolas, né, com esse vídeo maravilhoso, né? Bem Esclarecedor. Bem esclarecedor e com gráfico, né? Até desenhou, ele desenhou para as pessoas entenderem, né? Se comunica muito bem, apresenta muito bem as ideias. E infelizmente há pessoas que ainda falam que ele fez um fake, aquele vídeo é fake. Eu recebi porque eu recebo, né? Infelizmente eu tenho pessoas na minha família, né? Que são de esquerda, são muito pouco, viu? Mas tem. E eu recebo o vídeo deles, eles mandam, nossa, aquele Nicolas, esse cara, ele não é uma pessoa certa. Pô, o cara não tem nada sobre corrupção, você pode investigar a vida todinha do menino certo, entendeu? Crê em Deus, um evangélico e tudo, é uma pessoa assim do bem, você vê que é uma pessoa do bem, né? Não, e não só isso, né? Tudo que ele diz é marcado de bom senso e de lógica, né? Quer dizer, uma coisa que o esquerdista não tem é lógica. A gente vê que eles apresentam o céu, né? E entregam o inferno. Como é que é aquela história? Vamos ter a picanha, vamos ter não sei o quê. O próprio Lula reconheceu isso. Ele falou assim, não, que o pobre é muito fácil de convencer. Só você começar a prometer coisas que eles... Quer dizer, olha a visão que ele tem do pobre. Ele acha que o pobre é um imbecil, né? E é bem a característica do esquerdista. Eles têm aquela doutrinação que eles recebem desde criança, e qualquer pessoa que falar contra aquilo, eles já, primeira coisa, eles refutam você com um insulto. Eles dizem, vai estudar, você tem que estudar. Mas eu pergunto, estudar onde? Na escola que você estudou? Quer dizer, e o mais interessante é que, se de fato eles quisessem apurar isso aí, foi sugerido já. Por que vocês não fazem uma CPMI? Mas é aí que tá, né? Por que não investigam isso a fundo para ver se realmente foi na época do Bolsonaro? O engraçado é que todos que apoiam o Bolsonaro estão lá assinando para essa CPI. E eles, do governo, da esquerda, do PT, não tem uma assinatura sequer. Eles não querem assinar isso. Por que eles não querem assinar isso? Porque é um governo baseado... Porque tem rabo preso, né? Baseado na mentira. Entendeu? O que eles fazem é isso, eles contam história, é a demagogia barata de sempre, é a demagogia do sindicalista, né? Que é um fulano que nunca trabalhou na vida, que uma hora ele fala que perdeu o dedo no torno, outra hora ele fala que foi não sei na onde. Quer dizer, cada vez ele tem uma história diferente. Ele disse que foi pescando, teve uma delas ele tava piscando uma piranha com o dedo do cara. Enfim, é tanta história que ele mesmo se atropela nas próprias mentiras. Você lembra aquela história que ele falou do Jaime Lerner, que eu nunca vou esquecer, né? Que no Brasil tem não sei quantos bilhões de... Aí o Jaime, calma, isso, né? A população do Brasil nem é isso aí. 230 milhões, hoje, né, em dia. Naquela época era 190 milhões. E ele fala assim, não, a gente ia inventando os números assim, quer dizer... E a galera ia acreditando, ia gritando. E o fulano fala isso abertamente e tem gente que ainda defende. Não, e tem gente que acredita ainda e fala, não, realmente, naquela época morreu tudo no Covid, né? Como é que você vai discutir com uma pessoa que perdeu a luz da razão? É a perda do lume rationis, essa história toda. E você vê, quer dizer,
as pessoas que trabalharam a vida inteira, contribuíram, foram descontados lá na aposentadoria diretamente. Aí vem lá um desconto que ele nem sabe de onde vem. E impressionante que é tipo o estelionatário, né? Sabe aquele fulano que liga pra uma velhinha e fala assim, tô aqui com a sua filha, e não sei o que e tal. O sequestrador. O sequestrador tal, do presídio ligando. É tipo isso, quer dizer, a pessoa mais velha, existem muitas pessoas de idade que são assim, bem conscientes e estão atentos a detalhes e tal, mas existem muitos que já estão com a idade já avançada, estão meio cansados, ele não vai ficar pegando lá o olerite dele, conferindo lá número Nem por número. Nem consegue enxergar direito, precisa de óculos. Às vezes o fulano precisa trocar de óculos e tal. E ele acha que ele foi aposentado e tá tudo certo. Aí ele vê lá um desconto de R$30. Deixa pra lá. Deixa pra lá. Mas R$30 em centenas, milhares de pessoas. Milhares de pessoas são milhões, bilhões, né? Será que é o dinheiro que a Janja levou naquele... Pra Rússia agora? Como é que é? No Hércules? Eu não sei se que é esse, o cara, avião da FAB, cara, da que... Força Aérea, cara, tem 230 lugares e ela foi sozinha, cara. Avião cheio de malas que não foram vistoriadas, Um avião cargueiro? Será que tem alguma coisa a ver com isso? Quer dizer, então você não sabe nos números realmente, você não sabe quanto foi roubado. Como dizia o próprio Alckmin, né? O ladrão voltará à cena do crime. Será que essa era a cena que ele estava se referindo? E hoje ele é vice do criminoso. Então são coisas que não dá para entender, né, Adriano? Não. E o que mais me indigna são essas pessoas que continuam acreditando e continuam tentando te mostrar, falar, não, o Bolsonaro é ladrão, roubou joias, comprou casas com dinheiro vivo. Foi falar daquele careca, né? O careca que... Esse careca do INSS, eles estão dizendo que ele deu dinheiro pro Bolsonaro. O Bolsonaro veio a público e falou que ele deu R$1, né? Tipo... E ainda ele falou, o Bolsonaro, ele falou assim... Eu acho que foi o tipo assim, ó... Se você tivesse com a gente, tivesse no mesmo clima com a gente, seria milhões, mas não. Toma aí só R$1. Então, naquela época que deram... acho que foram 17 milhões, não sei muito bem quanto que foi que deram pro Bolsonaro, que fizeram Pix, né? Olha, Pix que o próprio Bolsonaro, né, fez. Eu vou te falar uma coisa que é assim, realmente deprimente. Essa história de Bolsonaro e Lula. Quer dizer, hoje em dia as pessoas tratam a situação do Brasil, que é muito grave, como se fosse um time de futebol. Quer dizer, eles... uma polarização, né? Eles doutrinaram de tal maneira a cabeça das pessoas que você tem que pegar um lado. Se você é contra o Lula, você é bolsonarista. Se você é bolsonarista, você é contra o Lula. E se eu não sou a favor do Bolsonaro, mas eu posso ser contra o Lula, eu posso ser contra essa baderna toda aí. Aliás, eu votei no Bolsonaro, mas eu tenho algumas ressalvas com relação a ele. Sim. E eu acho que é salutar a gente ter uma análise política, uma análise lógica e não ter candidato de estimação, como acontece com os lulistas. Né? Sim, qualquer coisa que esse cara faz, eles aplaudem, aceitam, você apresenta as provas, você diz que... E eu falei da ressalva do Bolsonaro, a principal ressalva que eu tenho em relação a ele, aliás, a adesão que eu tive a ele primeiramente, foi quando ele se declarou anticomunista. Como eu sou um anticomunista desde criança, e eu não concordo com as doutrinas do socialismo... Você vai ser rotulado como bolsonarista. Exatamente. O comunismo, naquela época, quando se escreveu o livro negro do comunismo, ele matou mais do que 100 milhões de pessoas. Hoje está em muito mais isso. Isso já... Se você fosse... É mais do que a Primeira e a Segunda Guerra Mundial juntas, somadas. Uhum. Então, quer dizer, um absurdo e ninguém fala disso. Eles condenam o nazismo. Eu também condeno o nazismo. Sim. Aliás, o nazismo é nacional-socialismo. Sim. E aí o nazismo e comunismo é verso e reverso da mesma medalha, porque eles querem a mesma coisa. É o marxismo, né? Sim. Stalin, só que são várias vertentes. Lenin. Então o que acontece? A minha adesão ao Bolsonaro foi exatamente que ele se declarou anticomunista, antissocialista, e me identifiquei. É a nossa ideologia. Me identifiquei com ele. Conservadora, né? Exatamente, me identifiquei com ele, e acho que 70% da população brasileira, a grande maioria, se identificou
estavam sendo agredidos pela realidade, né, de tanta falcatrua. Teve lá o Mensalão, o Petrolão, tudo isso, quer dizer, a Operação Lava Jato, que na realidade desvendou, né, bilhões. Exato, só que esse agora, como já está taxado como o aposentadão, né, está sendo maior do que o Mensalão e o Petrolão. E aí você vê, no meio de tudo isso, é tanta falcatrua, tanta desonestidade que as pessoas já estão meio anestesiadas. É tipo assim, mais uma. É tipo aquele fulano que está sendo nocauteado e ele já nem mais tem reação. E o que voltando à questão do qual é a minha adesão ao Bolsonaro, foi isso, ele ser anticomunista. Agora, qual é a minha ressalva com relação a ele? Eu não estava lá, eu não fiz parte do governo Bolsonaro, Sim. Mas, na minha opinião, o grande erro dele foi ter deixado um monte de petistas e de gente esquerdista no governo dele, com cargos, permaneceram lá. O que eles deviam ter feito, na minha opinião, na minha humilde opinião, é uma espécie de desnazificação, que foi o que aconteceu quando o nazismo caiu, Mas... que foi, concluindo o Sim, raciocínio. sim, continue. Concluindo, na época do nazismo, quando o nazismo caiu, eles fizeram a desnazificação, tiveram o tribunal lá de Nuremberg, onde foram condenados todos os nazistas e tiraram todos que tinham relação com o partido nazista. Então, eu acho que se o Bolsonaro tivesse feito isso, não sei qual a circunstância, como é que ele faria, falar é fácil, mas é a minha ressalva com ele. Sim, mas então, já rotulam ele como um nazista, um fascista, não sei o quê. O fascismo. Se ele fizesse isso, aí seria pior. Sim, eu entendo, acho que não faz entendo. diferença a rotulação que fariam ou não iriam fazer, porque eles fizeram na mesma. Sim. Quer dizer, é a tal história, quer dizer, eles iam fazer na mesma. Mas inclusive aquela... será que as pessoas iriam... porque ele diz que jogou dentro das 4 linhas. E ele jogando dentro das 4 linhas, ele conseguiu mostrar ao povo, muitas daquelas pessoas que não conseguiam enxergar, conseguem enxergar de uma outra maneira agora a esquerda, né? Então eu acho que ele fez as pessoas enxergarem melhor o que é a esquerda. Mas então, a que custo isso? Pelo menos... Inclusive essa Sim, barbaridade não. que está vendo aí, o tal do 8 de janeiro, quer dizer, pessoas aí, o fulano estava lá vendendo picolé, não tinha nada a ver com manifestação nenhuma, não sabia nada do que estava acontecendo e foi preso. Tem gente presa aí que não está sendo verdadeiras arbitrariedades. Sim. Em nome do direito do sistema lá e democrático, né? Sim, cara, em nome da democracia, prende todo mundo, cara. Exatamente, quer dizer, a pessoa... E enquanto isso, baixou tudo. Os invasores, os sem terra, vão lá no Planalto, quebra tudo, faz então, e não tem nenhum tipo de punição. Agora no 8 de janeiro já são terroristas. São terroristas. Né? Quer dizer, então são 2 pesos, 2 medidas, Sim. E agora mais esse escândalo monumental aí da questão do INSS, e é mais uma, né? Então a população está anestesiada e as pessoas estão desacreditadas, e eu diria, como eu disse naquela época a respeito do Bolsonaro, eu diria que esse descontentamento geral, quando o Bolsonaro apareceu e ele fez essa questão aí do INSS de fazer o pente fino, pente fino, de ver quem realmente estava recebendo o benefício indevido e tal, quer dizer, ele tentou estancar a sangria, mas continuou com uma série de pessoas petistas, esquerdistas, desarmamentistas, gente que não tinha essa visão da direita lá no governo. Sim. Então era de se esperar isso aí. E ele nas 4 linhas, jogando com o nego vindo de carrinho, chutando na cabeça, lutando MMA, quer dizer, que 4 linhas são essas? E o juiz não olhando pra nada, né? O juiz estava jogando a favor ainda do que estava dando carrinho, e, infelizmente, quebrando perna. Infelizmente, ele mesmo, o próprio Bolsonaro, que deve ser respeitado por muitas atitudes boas que ele teve, mas ele mesmo está sendo vítima disso, porque Sim. você veja, ele foi intimado lá, acamado, com uma situação grave de saúde, recebeu lá um oficial de justiça entregando uma intimação, enquanto o Boulos, que é um invasor profissional, um tipo de esquerda, de extrema esquerda. Sim. Demorou 6 anos para acharem eles, né? Não encontraram o sujeito nunca, não. 6 anos. Ele não tem endereço, ele tem não sei o quê. Mas o Bolsonaro, 30 minutos estavam ali.
É uma contradição vergonhosa e indecente. E as pessoas que não enxergam isso, é isso que me deixa pasmo. Como que as pessoas não conseguem enxergar isso? Mas é a minoria. Eu vou te falar que a maioria enxerga, a maioria está de mãos atadas, a maioria não pode falar porque vai contra a democracia, né? Sim. Que eles se apropriaram da palavra democracia. Tudo é democracia pra esquerda. Se você não fizer o que eu te mando, você é antidemocrático. Que é então, cara? Xandinho, não é difícil, né? Porque, por exemplo, como que você vai jogar com alguém com o juiz a favor? Ao seu favor. Então não tem. Não tem juiz. Vai ser. Tem. O juiz é parte do outro time, quer dizer. Então, por isso que eu tô te falando. Você tá jogando contra o time e contra o juiz. Então é complicado. São 12 jogadores do lado de lá. São 12 jogadores, mas não, são 12 juízes e 12 jogadores. Mas enfim, o problema, o Adriano, eu sei que muitas pessoas, né, repudiam o Bolsonaro por muitas coisas. Todos falam que eu sou bolsonarista, né? A questão não é ser bolsonarista. A questão é de você enxergar que o cara tentou certeza, lutar contra um sistema, entendeu? Jogar contra, né, o sistema e os juízes que estão a favor desse sistema. Então, que faz parte do sistema. Então, muitas pessoas repudiam, sim, ele porque acham que ele errou e tal. Ok, todo mundo erra. Todos nós erramos e ninguém é perfeito. É aquilo que eu falei, nós não sabemos os elementos nem como é que isso era lá dentro. Eu estou falando de uma pessoa que está vendo de fora. Fora é uma coisa, fora as pessoas que traíram ele, né? Porque também, ele teve muitas pessoas que deram facada nas costas. Sim, sim. Entendeu? Então a gente fica olhando de fora, eu ainda consegui ver ali algumas coisinhas por dentro. Mas é claro que dentro do contexto geral, você tem um candidato igual o Lula, que é um fulano reconhecidamente corrupto, reconhecidamente condenado, incompetente, né? Que foi condenado. Que foi condenado em várias instâncias. Quer dizer, a sua condenação não foi uma descondenação, foi uma anulação de processo por causa de zip code. Como é que é zip code no Brasil? O CEP, cara. Não. CEP. Código postal. Quer dizer, eles inventam qualquer coisa, né? E hoje pra tirar o molusco da cadeia. E um dos indicados agora do STF é o ex-advogado dele, quer dizer... E o amigo, né? O Dino. E exatamente. Então, quer dizer, é uma coisa assim que não tem explicação. A história, quando contarem isso aí para as gerações futuras... Eles vão falar, nossa, vocês não enxergavam isso? Então vai ser uma coisa assim, um abismo, né, de incoerências e é uma coisa assim que deprimente. E, enfim, e essa história do INSS agora é mais uma coisa. Né? Essa é a cereja do... Não é. Não. Porque vai vir muito mais coisas. Vai vir muito mais coisas. Só que você acha que o povo entende a diferença entre fraude e benefício justo? Com certeza. O povo sabe. O povo não é bobo, né? Fora a Rede Globo. Que então, cara? Não somente a Rede... São todas as mídias, né? Todas elas estão jogando com viés, né? Estão alinhados com o viés de esquerda do governo, né? Enfim. Mas infelizmente, a esquerda, as pessoas não estão conseguindo enxergar e visualizar a esquerda como tem que ser, né, Xandinho? Cara, é sempre assim, cara. Você tira o cartão, o morto recebe aposentadoria há 10 anos. Sei lá o que esse cara tá falando, vai. Não, eu quero fazer uma pergunta pro Adriano. Vai. O Adriano, eu tenho uma pergunta pra você, cara. Você falou aí que o Bolsonaro aí encheu o governo de petista e tal. Você achou que o Bolsonaro foi ingênuo ou você achou que o Bolsonaro é esquerdista, cara? Não, eu não... Bolsonaro não é esquerdista nunca. Desculpa, era pro Adriano, né? Já vamos falar, o bolsonarista falando. Não é questão de ser bolsonarista. Eu acho que você é bolsonarista. Você acha? Eu tenho certeza que você E você não é, não? Eu acho que você é bolsonarista. Você Não, eu gosto dele. Não, não vou. Eu votei nele. Eu acho que ele é uma pessoa muito grande na direita. Não é questão de ser bolsonarista, é questão de enxergar
o que ele tentou, né? Tomou uma facada aí pelo povo brasileiro. E o mais indignante é que todas as vezes que eu vou ao Brasil, eu vejo que as pessoas não estão nem aí pra nada. Tipo, e deixa daqui 4 anos volta de novo. Tipo, aceitou. Essa aceitação é que me indigna. É que é tanta notícia, parece uma máquina de moer carne, né? Que as pessoas já esquecem da notícia anterior. É um jogo isso aí. Então, quer dizer, essa notícia do INSS hoje é novidade. Sim. De repente, amanhã aparece uma camisa vermelha da seleção. Foi o que aconteceu, não já. sei o quê. Ou aparece, não sei, um fulaninho que matou um cãozinho, não sei na onde. Só que com as mídias hoje, as mídias sociais, né? Ela já tá mostrando de uma outra forma. As pessoas estão visualizando. As pessoas estão buscando. As pessoas estão buscando. Outro tipo de informação. Isso, lógico, tem muitos. As pessoas já não assistem mais essas mídias convencionais, né? Deixa eu voltar para a pergunta do Xaropinho. Qual que é, Xandinho, qual é a pergunta mesmo? Cara, a pergunta era que... Não é. Sim, cara, não, calma aí, cara, deixa eu falar, cara. Tá falando do Bolsonaro esquerdista, cara? Eu preciso formular minha pergunta, cara. Reformule sua pergunta, mas não vem falar que o Bolsonaro é esquerda, cara. Caramba, o muchacho falou que encheu o governo de petista, então tu crê que foi genuidade de Bolsonaro? Ou o Bolsonaro gosta da estrela petista, cara? Não, eu não disse que o Bolsonaro encheu o governo de petista. Eu disse que... Olha bem Bolsonaro é anticomunista, igual o Adriano. Olha só o que eu disse. Eu aderi ao Bolsonaro porque ele é anticomunista. Eu creio que ele continua sendo anticomunista. Só que, no governo dele, vários indivíduos que eram do governo anterior continuaram lá em cargos importantes. É isso que eu falei. O que eu penso é que ele poderia ter se livrado dessa gente, porque ele tinha muito traidor, inclusive ele fez aquela reunião uma vez lá com todos os ministros e ele fez a portas fechadas e no dia e houve vazamento. No minuto seguinte já estavam interpretando coisas que ele não disse, entendeu? Então eu acho que ele devia ter tido olhar para isso. Mas ele não sabia, ele foi indicado para não sei quem e tal. Eu acho que ele devia ter pesquisado melhor quem é que estava do lado dele. Porque aí você vai dizer mais uma vez, mas Jesus teve Judas que estava ali também, não sei o quê. Mas Jesus disse, vá. Ele falou assim, um de vocês irá me trair. Ele já sabia. E aí depois ele disse para Judas, vai, faz o que tens de fazer. Quer dizer, ele estava consciente do que ia acontecer com ele. Será que o Bolsonaro... Não quero comparar Bolsonaro com Jesus Cristo, pelo amor de Deus. Não. É uma diferença... né? Mas enfim... Como ele se declara cristão... Mas é uma pessoa do bem. Cristianos alter Christi. E ele é uma pessoa que respeita a religião, que é uma pessoa que não tem nada de corrupção. Que a gente vê que não se provou nada de corrupção contra ele. Então ele é uma pessoa admirável. Cara, ele importuna as baleias, cara. Isso daí é aquela famosa... Né? Não tem o que falar, vamos importunar. Não, depois é uma coisa assim, a imprensa batendo nele dia e noite. Eles não deixaram o fulano sossegado um minuto. Não, era Quer dizer, batendo sempre. Ou seja, dia e noite. Porque assim, se eu sou... Aliás, é uma característica da direita, né? Até agora eu não vi as 48 horas pro Lula se falar o que houve com o INSS. Se manifestar, cara? Nenhuma manifestação nem vai ver. Lógico que não vai. Mas eu quero falar da personalidade da pessoa de direita, né? Pessoa de direita, o fulano ganhou lá na eleição, a esquerda ganhou, o cara vai trabalhar no dia seguinte e não trata mais desse assunto, é o que é e acabou. O esquerdista não. Eles falam em democracia, se o outro lado ganhar, eles não deixam o cara governar. Eles não governam e não deixam o sujeito governar. Quer dizer, é uma coisa assim sistemática e militante, né? O tal do militante parece que ele não trabalha. Será que o militante trabalha? Lógico que não. Porque ele tem tempo para poder infernizar dia e noite o fulano que tá... Porque se ele for escolhido por um lado, você deixa o governo dele correr, claro, de olho e tal... Mas eles não dão um segundo de tranquilidade. E o Bolsonaro não conseguiu governar. Você vê a pandemia, eles não davam sossego. Aí a imprensa dia e noite batendo nele. Então, quer dizer, ele teve muitas situações que ele procedeu muito bem, mas eu acho que ele poderia ter sido um pouco mais vigilante com relação a esse tipo de gente que estava ali carcomendo o governo dele, que estava ali fazendo intrigas e fazendo
uma situação que a cada dia ia piorando e culminou nessa história aí da inegibilidade, né? Que hoje ele está inelegível. Mas não é por muito tempo, não. Sabe Deus, né? Então, sabe lá Deus. O país é constituído das pessoas que lá estão, né? Que o moral da história é assim, se ninguém falar nada, se ninguém se manifestar, mas graças a Deus a gente vê que tem muita gente se manifestando, tem muita gente, como o Nicolas, por exemplo, que até agora ele tem se mostrado. Daqui a pouco vamos falar que eu sou Nicolete. Eita, Nicolete aqui, o menino cara. É prodígio, né? Não, ele é muito pontual nas coisas que ele diz e muito certeiro, né? E ele tá fazendo... A par de tudo também, né? Ele tá ali no meio. E a voz dele tá ecoando, né? Quer dizer, na realidade ele personificou... Em 30 minutos foram milhões de pessoas que visualizaram. Porque ele tá personificando o descontentamento de uma grande maioria. Então isso é muito sintomático. Vamos ver, esperamos que... Eu tô até aqui hoje já com a camisa do Nicolas aqui, ó, preta. Eita, o Nicolete aqui no estúdio Nicolete hoje, cara. Nicoletinha, cara. Mas é isso mesmo, Adriano. Como que um rombo desses passa assim por tantos anos sem que o TCU ou o CGU ou mesmo o Congresso barrassem, né? É um sistema conivente. Quando o governo está alinhado, né? Entendeu? Com um certo sistema, os escândalos viram falhas administrativas, eles inventam palavras novas e vão amaciando, né? Passando um pirulito na boca do povo. Um pirulito na boca do povo, cara. O doce, vai adoçando, não sei o que e tal. Como o Bolsonaro, qualquer medida de contenção vira ataque aos pobres, se for o Bolsonaro falando, ele está atacando os pobres, eles deturpam muito as coisas que vão acontecendo. Então, vão passando um melzinho do outro lado, vão tentando inventar umas palavras novas, eufemismo, democracia. Porque rotularam ele de tudo, né? Rotularam ele de racista, fascista, de taxista, eletricista, tudo, né? Aliás, o fascismo, muita gente não sabe o que é o fascismo, né? E o fascismo vem do socialismo. O fascismo, na realidade, o que é? O aparelhamento de grupos, empresas, o governo, né? A situação aparelha aquele pessoal e aí eles retiram recursos daquilo ali para o próprio governo e vai girando uma máquina que se retroalimenta, né? Dentro de uma ideologia nefasta que é o socialismo. Exatamente. E é o Benito Mussolini, né? Que era o fascista. E ele era socialista. Exatamente. E querem rotular ele como um fascista, sendo que ele não tem nada de fascista. Não, ele é fascista, mas o fascismo é exatamente isso. É aparelhar as empresas, que é o caso, por exemplo, lá para citar o Odebrecht. Ela foi aparelhada pelo governo, a JBS, com empréstimos aí do como é que chama? Do NBS, do JBS, não, era do... BNDES. JBS é a empresa. Do BNDES, empréstimos a juro irrisório. Irrisórios. Quer dizer, até eu fico bilionário assim. Só que você tem que retribuir para aqueles que te favoreceram. Até quem limpava cocô no zoológico, né? Um caso ficou bilionário. Então, ou seja, isso aí é o fascismo. O fascismo é exatamente isso. Aparelhamento das estatais. Aí eles começam a taxar quem é contra a ideologia deles de fascista. E o engraçado é que as estatais, né, falando já nas estatais, davam lucro, né, no governo Bolsonaro, até numa pandemia. Sim. E hoje em dia só tá dando prejuízo, né? E prejuízo bilionários. Eu não quero imaginar o rombo que vai ficar aí daqui a alguns anos. O próprio Lula já falou que em 2027 não vai ter dinheiro pra nada. Ele já roubou tudo. Ele mesmo fala isso, entendeu? Então é uma roubalheira só. E depois o interessante também é o seguinte, que eles não roubam pra eles. O Lula tá roubando pra ele. O Lula não precisa de dinheiro. Essa gente não precisa de dinheiro, eles têm dinheiro, só que eles estão roubando para um sistema político, porque eles têm uma ideia de transformar tudo na ideologia deles. E você vê, inclusive, venezuelanos que iam para o Brasil, se aposentavam no Brasil, hacían el papeleo, né? Um papelito, cara. E volviam para lá Venezuela, aí. Recebiam, cara, meus irmãos aí, cara. E recebiam
na Venezuela, a aposentadoria do No dinheiro no Brasil. Brasil. Parecido com o sistema do Mais Médicos, né? Cubano. Do cubano, que- verdadeiro mais médio. Que o médico recebia uma quantia irrisória e o dinheiro dele era transferido para Cuba. Ou seja, eles não têm condições de manter o próprio regime, então precisam. É uma espécie de parasita, né? Um carrapato que suga, Fica suga. sugando só Ô, o cara, governo. cara, eu vou te falar uma coisa, cara. Se a roubalheira tiver bandeira vermelha, o sistema usa venda nos 2 olhos e fone de ouvido, cara! Mas explica melhor isso que o Bolsonaro falava. A indústria da aposentadoria por invalidez era real, Adriano? Totalmente real, com a cumplicidade de médicos, pessoas recebendo sem ter incapacidade nenhuma, falando que se declarava incapaz, que tinha tido um acidente, não sei o que e tal, e recebia. Laudos médicos, né? Laudos médicos, favorecimento é isso, é aquela história, né? Quem parte, reparte, não fica com a melhor parte, ou é bobo ou não tem arte. Então chega o médico e não vai fazer isso de graça. Aí o INSS era usado como uma caixa 2, né? Social. Comprando apoio político com benefício, né? Famosa compra de votos. Que isso, cara? Tinha gente que mancava só na frente do perito, cara. Na hora que saía da agência, ia correr na maratona, cara! Era bem isso, Xandinho. E as prefeituras e sindicatos tinham participação nesse esquema, viu? Não Sim. era, Adriano? Eita, cara. Muitos sindicatos faziam assessoria previdenciária. Olha, Não, é que você ia cara. falar já do irmão dele, é que eu né? lembrei é porque... Não, Presidencial. É interessante que o responsável por tudo isso, coincidentemente, irmão presidente do sindicato, do né? presidiário, né? Não, do presidente. Quer dizer, e aí eles empurrando pedidos de benefícios que eles sabiam que não passariam legalmente. As prefeituras, em muitos casos, emitiam atestados de tempo de serviço, coisa falsa, e por aí adiante, né? Ô, cara, eu tava falando uma coisa, cara. O prefeito dava o papel, o sindicato ensinava a mentir e o INSS pagava a conta, cara! Era um crime, era um consórcio, era tudo junto, cara! E agora, o que o governo atual voltou a facilitar, quem ganha com isso, hein, Adriano? A velha máquina política, né? Como é que chama? O Lula. Não. O mecanismo. O mecanismo. Lembra Eita, daquela série? Da Netflix. O mecanismo. Cara, tu tá querendo ser cancelado aqui falando de mecanismo. Esse é um assunto que não pode falar, não, Eu não cara. posso falar do mecanismo? Não, cara, esse é um assunto proibido, cara. Quem não assistiu, assista. O mecanismo, entendeu? É um mecanismo político, entendeu? Com benefícios, sem critério, que depois começa a virar votos, apoio de sindicato, aí apadrinhamentos. Tudo mocomodado. E aí todo esse mecanismo vai se inchando e mantendo o sistema respirando, né? Cara, pra esquerda o Brasil só funciona quando tá doente, cara. É endividado e dependente do Estado, cara. É o caos que alimenta o projeto de poder da esquerda, cara! É isso mesmo, meu Xandinho. E no final, quem é que paga essa conta, né? É nóis, Quem cara. realmente precisa, corre risco. Os nossos aposentados, nossos velhinhos aí, que realmente precisam, que trabalharam a vida inteira, né, Adriano? Que estão correndo esse risco. Claro, quando o INSS quebra ou atrasa, quem depende honestamente do benefício é o mais prejudicado. O fraudador já embolsou o dinheiro, sumiu, né? Foi lá para a Rússia, né? De avião, fretado, sei lá o quê. E o trabalhador fica sem o que é dele. E na realidade é o seguinte, você falou dos velhinhos, um dia, se Deus quiser, nós também seremos velhinhos. Exato. E o conselho que eu dou para todo mundo é o seguinte, não dependa desta gente. Invistam. Se você puder, é aquela história, né, da lei da semeadura, né? Quem planta, colhe. Ou seja, não fique esperando pelo Estado, não fique esperando por governo nenhum. Lembre-se que a salvação é individual e essa ideia socialista que é apregoada aí por todos os lados, que o papai Estado vai tomar conta de você, eu não acreditaria nisso. Não. Aí a prova disso aí. E daqui uns anos eu tenho outra. O número de gente que contribui
vai ser menor do que o número daqueles que recebem. E aí no meio de tudo isso aparece uma quadrilha desse gênero roubando quantos bilhões mesmo? Já tá em 219 bilhões. Que isso, cara, tá Falam em louco, 219, cara. né? Meu O Deus Nicolas do chegou a céu, 90 bilhões. Que isso, cara. É desanimador, viu? Eu, sinceramente, eu não quero desanimar ninguém, eu sou uma pessoa otimista com a vida, eu acredito, eu tenho esperança, né? A esperança é a última que morre. Com certeza. Mas eu, infelizmente, com esse negócio de aposentadoria, eu, sinceramente, não vejo nenhuma saída para isso. E agora, incentivo que as pessoas, os beneficiados, né, os beneficiários do sistema, corram atrás, fiquem de olho e se manifestem. Não deixa essa gente te roubar assim na calada da noite, né? Não, e ainda estavam fazendo consignatos, né? Eram... Isso é um outro problema, que isso é um rombo. Empréstimo consignado, quer dizer, isso aí... Com juros absurdos que acaba com o salário do Eu mês. conheço gente que recebe telefonema, ela fala, eu não quero empréstimo nenhum. Não, mas nós temos aqui um empréstimo Exato. para a senhora, que a senhora vai poder reformar sua casa. É sempre uma promessa. É um bando de estelionatários, que é uma coisa assim, vergonhosa, né? E era o que estava acontecendo. É. Por isso que está chegando aos 219 bilhões. E não é desde 2019, não, lógico. Começou essas fraudes já tem há muitos anos, já que já vem vindo, né? Mas em 2019, Bolsonaro, com essa medida provisória, conseguiu, né, estancar um pouco esse sangramento, mas com a derrubada, né, pelo PT e todos esses grupos de esquerda, teve também pessoas do PL que votaram também, eu olhei a lista das pessoas, Deus teve o Centrão também. Esse Centrão é uma coisa nojenta, né? Sim, ele porque vai aonde o vento bate, né? Não, porque o Centrão, na realidade, eles só pendem para a esquerda. Eles só pendem para o lado deles, quer dizer, é um bando de gente oportunista que só visa o interesse próprio, né? E infelizmente é outra coisa, quando um candidato desse aparecer na sua frente, procure saber o que ele fez antes de apoiar, antes de falar o nome dele. Enfim, as urnas hoje estão muito duvidosas, anyway, né? De qualquer maneira, as pessoas já não acreditam mais na urna nem no voto. Mas, quando aparecer um candidato desse na sua frente, lembre-se do que ele fez, lembre-se do que ele prometeu e lembre-se se ele cumpriu o que disse. Então essa história de centrão, eu sou do centro, não sou nem de esquerda nem de direita. O cara que já está em cima do muro, ele é pro lado de lá. A gente já sabe disso. Então já olhem, né? Porque lhe disseram que você iria comer picanha ao mesmo preço do cafezinho e do ovo. Não, e realmente, o cara cumpriu. Tá tudo né? no mesmo preço. Tá tudo no mesmo preço ali. Tudo lá no topo, né? Que é isso, cara? Até a abóbora já tá chegando lá também. Fazer um churrasco de abóbora, vai cara. faltar abóbora. O que foi mais mesmo que ele falou que tinha que comer era ovo de que era? De pata. Ovo de ema. Ovo de pata. Cara, isso todo aí me faz recordar uma frase de meu amigo Shakespeare, cara. Meu amigo Shakespeare me falava uma coisa que era assim, cara. O pobre honesto é sempre o último da fila e o primeiro a sofrer, cara. Mas na propaganda do governo é o fraudador que é o oprimido, cara! É isso aí. E o cidadão comum, Adriano, dá pra fazer alguma coisa? Dá para cobrar a transparência, fiscalizar os vereadores que eu acabei de falar aqui, né? Os prefeitos, denunciar fraudes e votar melhor, né? E tentar se manifestar, principalmente não cair na narrativa de cortar a fraude é maldade, né? Cara, tá louco, cara. O povo precisa parar de achar que se tá entrando dinheiro, tá bom, cara. Não é assim não, cara. Dinheiro roubado hoje é imposto mais alto amanhã, cara. Isso aí é uma frase de Mi Papito Xandex, cara! Adriano, e a imprensa? A imprensa, né? Tanto a brasileira quanto a de fora, né? Todos eles já estão com seus viés, né? Então, de repente, agora descobriram o rombo do INSS e age como se fosse culpa do Bolsonaro. Como você vê essa reação, Adriano? Que é isso, cara? É um espetáculo ensaiado, né? A imprensa nacional, que sempre protegeu o sistema, agora faz de conta que o problema nasceu em 2019. Que é isso, cara? O Globo,
A Folha, de São Paulo. Estadão, todos tratando o aumento do déficit como herança do Bolsonaro. Que é isso, cara? E ignorando décadas de descontrole, né? Porque o Bolsonaro, antes dele assumir, teve 2 governos da Dilma, 2 governos do Lulex, né? Sim. E antes disso também eram outros, que era o pessoal do Alckmin, né? Do PSDB. Sim, O que Fernando Henrique, né? Fernando Henrique, que era um esquerdista ferrenho. Né? Foram 8 anos de Fernando Henrique, 8 anos de Lula, 6 anos de Dilma. Mais. Ela caiu em 2016. Mais. Quase Porque 8. veio o Temer. O Temer era Quase vice 8. dela, né? Então, O Temer também, outro esquerdista. é. Aí tem esquerdista que vai dizer que o Temer é de direita. Mas o problema foi os 4 anos do Bolsonaro. E com a pandemia no meio. Com uma pandemia no meio, exato. Né? E aí eles tentam rotular você de bolsonarista. Não é questão de ser bolsonarista. Você já me rotulou de bolsonarista. É, hoje. também. Realmente. Mas o que acontece é o seguinte, quer dizer, essas pessoas não param para pensar assim, vamos pensar com a lógica. É que o Bolsonaro é o maior, né, da direita hoje. É o ícone da direita, é o Bolsonaro. Então, por isso que eles vão rotular, e rotulam você também como bolsonarista. Sim ou não? Sim, muita gente. É a mesma coisa os que são contra o Bolsonaro, eu falo que são petistas. Porque se eles são fora da ideologia do Bolsonaro, pra mim eles são petistas também. Não necessariamente. Eu acho que o que a gente tem que ter é princípios. Eu sempre tive os mesmos princípios. Eu sou anticomunista, sou antissocialista. Socialismo não funcionou em nenhum lugar do mundo. Mas isso já te coloca como um bolsonarista. Mas não sou bolsonarista. Então, eu também falo simpatizo com muitas ideias do Bolsonaro. Da mesma forma que eu. E Mas eu sou rotulado como bolsonarista. E na falta de outro... Até por ti. Que é, teu cara, bolsonarinho, um bissomignon aqui no estúdio, cara. Bolsominho, Bolsominho fala que eu sou aqui, bolsominho. cara. Tá louco, eu vou tirar esse cara daqui, cara. Cara, eu tô falando uma coisa, cara. Uma outra frase aqui que é muito boa, cara, que eu não posso deixar passar. Se a fralda... Cara, tu tá muito louco hoje, cara. Se a fralda estiver suja, né, é petista. Cara, se a fralda estiver suja, tem que limpar, cara. Mas eu tô falando uma coisa, cara. Se a fraude tivesse carteira de trabalho, o nome da empresa seria Narrativas Associadas S.A., cara! E a imprensa, Xandinho, a imprensa internacional tá comentando? Cara, a imprensa comenta tudo. Mas o Adriano que sabe da coisa. Que passou? O que tá falando aí, Adriano? Alguns veículos como Reuters, Bloomberg, The Economist. The Communist, né? The Economist. The Communist. Porque eles são comunistas. Tem citado o rombo previdenciário como um desafio fiscal crescente. Não, cara, tu tá falando que essas empresas, essa Internacional News aí tá falando isso, cara. Para o desafio fiscal crescente para o Brasil, né? Que é isso, Mas eles cara? abordam de forma técnica e muitas vezes com base em informações fornecidas pelo próprio governo Lula, né? É aí que eu falo, né? Do viés, que é a origem do viés. Eles pegam as narrativas de Lula e transformam... Eles começam já com a premissa errada, né? Exatamente. Você mesmo vai fazer uma procura no Google, né? Você coloca lá, teve ditadura no Brasil, eles vão falar que teve ditadura e nunca teve. Né? Foi regime militar. É diferente de ditadura militar que eles costumam dizer, né? Porque na realidade é assim, a hipocrisia é a arte de exigir dos outros aquilo que não se pratica. Então, cara, filósofo, cara. Quais são os regimes ditatoriais? China, Cuba, Venezuela. Aí, eu me lembro, na época, quando o Fidel Castro era o ditador de Cuba, né? Eles falavam assim, a imprensa, o Estado de São Paulo lá, o ditador não, o presidente Fidel Castro declarou, não sei o que tal. O fulano era ditador, era chamada Ilha Prisão. Exato. O presidente Chaves. E o Maduro. fulano, o presidente Maduro. Que foi recebido lá no Brasil agora há pouco tempo. Com tapete vermelho e tudo. Com honras militares e tal. Um ditador salafrário, entendeu? Que condenou uma população à miséria. Que perdeu nos votos, né? Sim. Foi. E eles não ganham em lugar nenhum, né? Na realidade é isso, é fraude. Inclusive tem a declaração lá do Zé Dirceu, né? Que diz, eleição não se ganha, eleição se toma. Sim, cara, essa frase é famosa, cara, muito famosa. Cara, eu creio que os gringos acham que o Brasil vira uma startup socialista, cara. Muito gasto, pouca entrega
E os investidores correndo, cara! É, isso mesmo. Você acha que essa cobertura seletiva ajuda o governo a manter a farsa? Totalmente. Quando a imprensa finge que o culpado é o fiscal e não o ladrão, quer dizer, é matar o mensageiro, né? O mensageiro é que é o culpado da mensagem. Quieto, cara. O povo é enganado duas vezes, na carteira e na cabeça. Quieto, cara. A mídia chama de ajuste social, o que a gente sabe que é desvio institucional, cara. Mas com o pique certo, até a manchete muda de lado, cara! É isso mesmo, Xandinho. Adriano, valeu demais por esse papo esclarecedor. A verdade tá aí, escancarada, né? O rombo do INSS é velho, a esquerda é cínica e o único que tentou resolver foi chamado de vilão. Mas como sempre, a verdade incomoda. Quem vive da mentira, Xandinho, fecha pra gente. Cara, enquanto eles aumentam o rombo, a gente aumenta a memória do povo, cara! Aqui ninguém esquece quem lutou contra a farra e quem tava dentro da festa, cara! É isso aí, se você gostou desse Direita a Nova York, dá aquele like, comenta, ativa o sininho, porque vocês vão estar ajudando a nós trazer a verdade para vocês. Algum esclarecimento final, Adriano? Não, o esclarecimento final é tristeza absoluta. A gente brincou aqui, até fez alguns comentários jocosos, né, vamos dizer assim. Mas a realidade é muito triste, né? Você começa a pensar assim, te dá um mal-estar. Tipo você ter comido uma coisa indigesta, né? Saber de uma notícia dessa e as vítimas maiores disso tudo são pessoas que trabalharam, que tiveram uma vida honesta, uma vida regrada, que economizaram, que hoje muitos até ajudam os próprios filhos, né? Ajudam os netos e estão nessa situação deplorável de ter que ver seu dinheiro roubado por gente que fez a propaganda de que protegeria os mais fracos, né? Quer dizer, a pessoa na velhice ela já está cansada, enfraquecida e infelizmente tem que passar por uma situação dessa. É muito triste tudo isso e esperemos, confiemos em Deus e que abençoe o nosso país, né? Que abençoe os nossos anciãos e que nos torne cada vez mais fortes e vigilantes diante desse inimigo, né? Que ronda o nosso país, que tenta destruir esses lobos, né? Vestidos muitas vezes de ovelhas, o pessoal do Centrão aí, que alguns se dizem pela direita, pelo que é certo e, no entanto, estão do outro lado. É isso aí, galera. Muito obrigado. E não esqueçam do preço do café, viu? Porque o café agora, viu, Adriano? Está nas prateleiras, mas com grades. Cara, tá louco, tá tão cara. caro o café, Xandinho, que tem grade agora, tem cadeado. Pra você precisar comprar um cafezinho lá no Brasil agora, tem que pedir pro tiozinho lá abrir a grade pra pegar o café, meu. Quieto, cara, tá louco, cara. Muito obrigado, galera. Estamos aí e valeu! Fala, galera, sejam muito bem-vindos ao Direita a Nova York, o podcast onde o bom senso ainda respira. Hoje vamos mergulhar numa pauta bizarra, mas que infelizmente é real. A esquerda agora quer empurrar para a sociedade uma nova modinha. Quais são a nova modinha? São os bebês reborn. Isso mesmo. Cara, tá louco, cara. Isso mesmo, Xandinho. Bonecos que estão sendo tratados como se fossem filhos de verdade. Quieto, cara. Não me habla uma coisa dessa não, cara. Com direito à certidão de nascimento. Ô, Xandinho, deixa eu te falar uma coisa.